pessoal, mais um vídeo aqui para você que acompanha aqui o meu canal Vargas Santos TV. Nunca se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dê o seu like, é importante, principalmente, faça aí seus comentários. Pessoal, quero falar a respeito da partida de segunda-feira, em que o Santos vai enfrentar o líder então do campeonato, Novo Horizontino, que venceu do time do Brusque por 1-0, uma vitória magrinha, mas o próprio Eduardo Batista disse que o importante é vencer. Nem todos os jogos serão jogos vistosos, né? Isso a gente entende pelo jeito Fábio Carilli de ser. E esse jogo promete, mas promete pra caramba, porque o Santos vai precisar da vitória para poder ficar com um pouco mais de tranquilidade. E o Santos vencendo o time do Novo Horizontino, jogando na Vila Belmiro, o Santos ficaria com 2 pontos de vantagem na frente desse time do interior paulista. Esse jogo vai ser difícil, Vargas? Vai ser difícil. Porque o time do Novo Horizontino é um bom time e já está há algumas temporadas com esse mesmo técnico, né? Deixou de subir no ano passado por detalhes, se eu não me engano, acho que foi por 1 ponto, pessoal. E agora os caras vêm com tudo para poder realmente subir para a elite do futebol, que vai ser uma situação assim muito agradável, inclusive para a cidade, para patrocínio e tudo mais. Mas o time do Santos, que não tem nada a ver com isso, vai tentar interromper esse ciclo de vitórias, né? E a mesma coisa acontecerá com o time adversário, porque o Santos vem de 3 vitórias consecutivas, é bem verdade, né? Brusque por 1-0, 2-1, o Santos venceu o time do América Mineiro e agora, nesta quinta-feira, o Santos venceu fora de casa lá em Ribeirão Preto, no estádio do Santa Cruz, por 1-0, a la Carilli de ser. Esse jogo realmente deixou o torcedor santista feliz. Mas esse jeito de fazer 1-0 e depois segurar e depois depender única e exclusivamente do time adversário para atacar e o time do Carilli contra-atacar para tentar fazer algum gol, pô, aí realmente fica difícil. O torcedor santista realmente não está muito acostumado com isso não. Mas mesmo assim, teve várias bolas na trave, o Guilherme teve várias outras oportunidades, né? O Wendel Silva também no segundo tempo, faltando alguns minutos para acabar a partida, teve a chance de ouro que poderia dar um pouco mais de tranquilidade, mas esse é o futebol do Fábio Carilli. O que a gente tem que fazer, Vargas? É vencer. Não tem outra alternativa a não ser isso para passar até então o líder do campeonato. Pessoal, eu vou colocar aqui para você a entrevista coletiva, pelo menos o áudio, né? Que eu acho que é importante para a gente não tumultuar aqui os outros canais, de rádios lá de Novo Horizonte, que fizeram lá a entrevista coletiva do Eduardo Batista depois do jogo contra o time do Brusque, e ele falou algumas coisas interessantes sobre o time dele, e o Santos, que tem que estudar e não oferece outra coisa a não ser esse esquema tático reto, né, sem modificações, nada, muito pelo contrário, acontece com o Eduardo Batista. E ele vai falar um pouco sobre o Santos, eu achei interessante, vai falar os pontos fortes nessa entrevista coletiva. E eu acredito que o Fábio Carilli tem que olhar essa entrevista coletiva com carinho, né? Principalmente estudar o time adversário. Se eu, Vargas Joaquim, que estou aqui, querendo falar a respeito disso, para todo mundo escutar, entender como é a forma do Novo Horizontino jogar, eu acho que é interessante. Pessoal, vamos colocar a entrevista coletiva do Eduardo Batista, pelo menos o áudio, e daqui a pouco a gente volta para comentar sobre o tipo de assunto, tá bom? Vamos lá. A gente fez ali um primeiro tempo difícil de entrar, criamos pouca chance, né, diferente do que vinha acontecendo, mas nós martelamos, né? E a Série B é isso, né? A Série B, a bola parada, ela faz a diferença, né? Nós temos jogadores com um perfil muito bom para isso, né? Acho que o Rodrigo tem feito a diferença, e acho que são 6 assistências nos últimos gols, né? 5 assistências. Então, e temos bons cabeceadores, além do César, do Donato, temos o Luizão, né, o próprio Neto, né, o que estava suspenso hoje com o Luizão e não jogou. Então a gente trabalha, para quando a gente enfrentar um adversário que às vezes é difícil você penetrar, né, a bola parada é um diferencial, né, então a gente fica bastante contente com isso, né, e importante hoje era vencer, né, hoje tinha o que fazer, entrar na casa dos 50 pontos, né, e continuar líder, pressionar os adversários. Esse resultado nosso pressiona todos do G4 e é importante, né? Agora é descansar, recuperar, e como você falou, tem o Santos, um grande jogo, né? Nós nos enfrentamos 2 vezes esse ano,
foram 2 grandes jogos. Talvez o jogo do primeiro turno aqui foi o melhor jogo, né, em termos táticos que nós fizemos aqui em casa, né, e a gente fica muito contente. Sabemos da força, sabemos da história do Santos, da competência, mas a gente vem trabalhando, né, para chegar em Santos como o Novo Horizontino líder, né? Não é mais aquele Novo Horizontino que ia para Santos, né, acuado, com medo, esperando, muitas vezes esperando perder de pouco. Nós vamos como líder buscar, né, o nosso jogo, fazer o que a gente sempre faz e vamos duelar, né? Vamos lá para buscar o resultado, para de repente segurar um adversário direto, né? Então é uma semana para a gente descansar, trabalhar bastante, mas a gente também pensar grande, né? Pensar grande, que a gente pode ir para lá e conseguir o resultado positivo. Como é o seu trabalho para deixar a sua equipe tão mentalmente preparada, como a gente tem visto ao longo das últimas 2 temporadas? Eu vejo como uma equipe que entende o sistema, entende o nosso plano, né? E o jogo de hoje meio que já previa tudo isso, né? Nós conversamos bastante, né? Não se desorganize. A gente tinha um time bastante alto, então a gente pediu para finalizar em gol, para causar essa bola parada, para a gente tentar tirar o proveito. E a gente tinha os mecanismos para tentar, de repente, aumentar um homem no meio, aumentar a força dos lados, né? Então a gente, né, tem uma programação para o jogo. Aí a parte defensiva nossa, ela está muito consistente, os jogadores têm muita confiança. Sofremos pouco, não conseguimos ampliar, mas sofremos pouco. E hoje era o dia de vitória de Série B, né? 1-0, gol de bola parada, né, jogo de duelo, entrega, né? Então é isso que eu venho falando para eles há tempo. A gente conversa bastante aqui também. Fica organizado que as coisas vão acontecer. E se não foi um futebol vistoso, não faltou disposição, não faltou entrega. Essa é a equipe do Novo Horizontino. Nós temos que pontuar em Santos. Nós temos que tentar segurar o Santos com uma vitória ou mesmo com um empate. Isso vai ser importante, que pode ser ali a manutenção de uma liderança. Olha aí, pessoal, você viu o que o Eduardo Batista falou a respeito? Né? Eu acho interessante aquilo que ele falou a respeito da bola aérea. O jogador dele que fez o gol da vitória nesse jogo contra o Brusque também ressaltou isso várias vezes dentro dessa entrevista coletiva que eu separei aqui para você nesse áudio. Ele falou sobre o jogo aéreo. O Santos tem que ficar esperto, eles têm jogadores altos, fazem um esquema tático, de repente, de uma zaga muito interessante, que é muito alto, tem jogadores interessantes, bons de cabeça, e o Santos tem que ficar esperto com isso. Outra coisa que eu achei interessante, pessoal, é o seguinte: ele tem a capacidade de mudar a estrutura tática do time deles se oferecer resistência com relação ao time adversário. Foi assim contra o time do Brusque, que está na zona de rebaixamento praticamente, que ofereceu resistência, né, para adentrar em cima do seu sistema defensivo. E o Fábio Carille tem um setor defensivo interessante. E se isso acontecer contra o time do Novo Horizontino, o Eduardo Batista vai tentar realmente aumentar ali o número de jogadores no meio de campo, vai tentar colocar jogadores interessantes ali pelas laterais para tentar furar realmente o sistema defensivo. O Fábio Carille tem que ficar esperto com isso. Agora, uma coisa que chamou bastante atenção foi se manter ainda na liderança e conseguir pelo menos um empate, né? Já que todos os times nessa altura do campeonato não podem de maneira alguma perder nenhum tipo de jogo de bobeira, pessoal. O Santos está numa fase muito boa nesse exato momento, né? Mas anteriormente a isso, o Santos passou uma fase ruim. O Santos teve fase legal de ganhar 4 jogos consecutivos, depois perdeu 4 jogos consecutivos, depois teve uma fase ruim de empates, de 12 pontos disputados, o Santos ganhou apenas 3, isso não é bom, perdeu uma e as outras 3 partidas empatou todas, e agora tem essa sequência de vitórias, espero que se confirme também contra o time do Novo Horizontino. Pessoal, olha, detalhe importante de tudo isso que eu estou falando aqui, independentemente do que o Nelsinho Batista está pensando, do que o Carille está pensando, que a única coisa que a gente não tem que pensar é num jogo espetacular
embora o torcedor santista, e eu sempre falei aqui que é um entretenimento, né? Você assistir uma partida do time do Santos, mas não é garantido que esse tipo de futebol acontecerá. O Santos precisa da vitória, e quanto mais vitórias o Santos conseguir, né? Uma vez que todo mundo está falando de 5 vitórias aí, de 6 vitórias e tudo mais, isso independe, ou depende, se você quiser falar dessa maneira, porque tem os outros resultados também, e a coisa pode acontecer antes, né? O Santos pode ter a possibilidade de subir antes de terminar o campeonato, ou subir depois, né? Então a gente não deve pensar único e exclusivamente nisso. O Santos sempre tem que pensar, entendo, que tem que ser campeão, porque pensando em ser campeão, no mínimo o Santos vai ficar na segunda colocação, ou pelo menos entre os 4 melhores colocados, que dá acesso à divisão de elite do futebol. Esse é o pensamento que todos os jogadores do time do Santos têm que ter. Fábio Carille está trabalhando também, a exemplo do Eduardo Batista, a mente dos jogadores, e nessa fase do campeonato você não pode realmente se equivocar, errar, né? Embora o torcedor santista, mesmo com as vitórias, o torcedor fica com o pé atrás. Mas o importante, pessoal, é realmente pontuar. De preferência a vitória. Se não der, o Santos vai ter que realmente buscar na próxima partida. Vai ser difícil, Vargas? Esse jogo vai ser difícil. Talvez o jogo mais difícil do campeonato para o time do Santos. O Eduardo Batista falou que o jogo mais que ele achou melhor dentro desse campeonato, talvez foi no primeiro turno, onde o time do Novo Horizontino ganhou do time do Santos, e o Santos tem que se espelhar naquela partida e não cometer os mesmos erros que cometeu, que deu a vitória ao time do interior. Então vamos lá, Santos, vamos vencer essa equipe, que é a coisa mais importante. E aí, pessoal, vencendo, mesmo não jogando naquele futebol que a gente entende que deve ser para o time do Santos, é o que mais importa. Pessoal, meu nome é Vargas Joaquim e eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, principalmente você que está ligado aqui no meu canal Vargas Santos TV. Um ótimo final de semana para você e até o próximo conteúdo. Abraço para você. Tchau.